Pra começar que esse vídeo provavelmente vai ter que ter 3 partes. E eu também quero dizer que eu não fiz esse vídeo sozinha. A Dimitri me ajudou a fazer as fichas dos personagens e principalmente me mandou no arquivo PDF em 10 partes traduzido em português e SAU. E agora você entende porque vai ter pelo menos umas 3 partes ou até mesmo 4 disso. Só pra avisar também que nesses vídeos eu só vou estar pontuando mesmo as coisas que são realmente importantes pra história. Até porque a SAU é imensa de grande e eu não sou uma pessoa que realmente tem o costume de ler. Então ler isso tudo, além de atrasar o vídeo, mesmo que a leitura seja boa, pode também, provavelmente por conta dos erros de tradução do Google Tradutor, dificultar a minha leitura e concentração. Talvez em algum momento eu consiga forças de direito para conseguir ler isso completo algum dia, mas enfim, só vamos. Começamos com Todd, Robert e Chuck, ou Chuck, conversando. Na verdade era só o Todd e o Rob mesmo que tava conversando, porque o Chuck em si tava só se deleitando numa fatia de pizza. Eles estavam conversando sobre encontrar patrocinadores pra corrida que um deles participa, o outro assiste, e que um outro amigo deles participa pra deixar as corridas legalizadas. Corridas de moto, pra ser mais específico. O Chuck só realmente começa a falar quando o Travis começa a aparecer pra atazanar todo mundo e ser gordofóbico. E inclusive eu vi muita gente confundindo os personagens e acho que até hoje tem gente que faz isso, mas não. Esse mano não é o Travis. Esse mano que é o Travis. E, inclusive, de novo, aqui o Travis parece alguém mais com o estereótipo de alguém mais rico e mimado, no sentido de aparência, mas em personalidade iremos ver mais sobre isso. Mas que ele continua arrombado, ele continua. Ele tem até mesmo mente de ouro, gente. No sentido literal mesmo, não no sentido de falta de higiene vai ser remédio. E ele só fica amedrontado e cai fora porque o melhor corredor da região apareceu. Senhoras e senhores, o homem de cabelos longos, olhos marcantes e com uma silhueta que você reconheceria só de olhar de relance se você tiver uma boa memória. Larry Johnson. Que inclusive é a razão dos dentes de ouro do Travis, ele deu um soco na cara dele um dia. Ou seja, ele realizou o sonho de todos nós, e principalmente do Larry original. Ele se reconhece, né, assim que o Travis sai, papo vai, papo vem, alguém surge com o assunto de um tal Fire ou Fogo, pra quem não fala libanês. O que deixa o nosso Pinóquio desse universo muito irritado, por alguma razão. Aliás, o apelido completo é Fire Behind the Corner, e vocês vão entender o porquê mais pra frente. Ele fica irritado no nível que ele simplesmente abandona a conversa que eles seis estavam tendo por ali e vai direto pra próxima corrida, onde ele também já tava na espera desse tal Fire, porque se o Larry tava lá, o Fire também estaria. E assim feito, ele chega um tempinho depois, mas antes da corrida começar, e ainda assim já conseguimos ver o Larry e ele trocando o dedo do meio. Esse Fire é descrito como alguém que tem cabelos longos e azuis, usa uma máscara escura e tem uma identidade que não é revelada pra ninguém. E ao longo da nossa fanfic do All 3, eu só tô chamando assim porque anos atrás, quando eu fui atrás dessa roupa pela primeira vez, eu por algum motivo achei um link do All 3 com esse mesmo nome, vemos que ele é até mesmo muito desaforado e debochado também. Ou seja, vai ser difícil odiar esse cara. Tanto que um momento na corrida ele simplesmente ergue o dedão dele pro Larry chamar a atenção dele como se ele fosse dizer que ele tá indo bem, pra só depois ele colocar o dedão dele pra baixo, pra depois simplesmente só sair vazado mesmo, pra depois ele simplesmente só receber um xingo e mostrar o dedão no meio dele, só faltou mostrar a língua também, esse desgraçado. No meio da corrida ele acabou soltando muita faísca de um nível preocupante, parte do equipamento dele inclusive desintegra. Quer dizer, bom, a moto dele soltou muita faísca, né, teve gente que até pensou que ele tava pegando fogo. Mas ainda assim ele conseguiu manejar chegar até o final da corrida junto com o Larry, causando um empate e deixando o nosso narigudo muito bravo. Quase chegando a cair na porrada com o nosso amigo do sexo oposto. Mas nada realmente acontece, eu sinto muito quem tava realmente esperando uma porradaria acaba de acontecer. Eles só ficam se provocando mesmo. A gente depois corta pro Larry conversando com o Todd, que deu a ideia dele procurar mais informações sobre o saleiro desse universo, já que o namorado dele é, entre aspas, um hacker. Coisa que o Larry aceita de boas porque o Sal só ganhou mais pontos que ele porque ele tem bons truques no meio da corrida. Logo depois ele dá uma saída e encontra um Sal carregando algumas compras. Isso já mais tarde, assim, caindo noite. O Larry chega perto já alterado de raiva e leva um chute no saco. Desculpa, mas eu genuinamente só tenho uma risadinha nessa parte, perdão. Mas ele ainda assim não desiste de perguntar pro Sal por que ele fez a manobra que ele fez no meio da corrida. Lembra das faíscas e outras mais assim? Inclusive é por isso do apelido dele. Bom, o apelido, né, regra das ruas. E a resposta que o Sal deu deixou o Larry refletindo. Segundo ele não se importava se isso custaria ou não a vida dele. E o motivo disso ter deixado ele refletindo dessa forma foi porque quando ele viu aquilo acontecendo, ele simplesmente decidiu ignorar e seguir a corrida, querendo vencer a qualquer custo. Basicamente ele refletiu sobre o próprio egoísmo. Mas enfim, o Sal vai pra casa e é nos revelado que ele, além de morar com o pai ainda mesmo quando adulto, o pai dele tá saindo com uma moça que ele não conhece, mas que deixa ele feliz o suficiente pra encher o saco do saleiro por ele tá correndo em corridas ilegais. E depois eu nos narrado uma cena que eu só vou falar porque ele é muito bobo aqui, que é basicamente ele encenando uma cena da briga dele com o Larry, com as mãos dele. Eu não sei, eu acho ele muito besta. Desculpa, voltando pra história, nos é mostrado que o Sol, mesmo parecendo mais calmo, entre aspas,
entre muitas aspas, na corrida, ele ainda sentia medo do Larry por ele ser muito agressivo. Ou seja, basicamente ele deve ter se borrado todo naquela cena onde ele é levantado pela gola da camisa pelo Larry. Também é nos escrito como a cicatriz que ele tem no rosto aqui, que é basicamente como muita gente achava que era mais ou menos o rosto dele lá por 2016, 2018, por aí. No caso, eu tô dizendo do sol original mesmo. Pouca coisa acontece e ele acaba dormindo depois. É um belo final. De parágrafo, no caso, né? Porque eu vou ter que resumir tudo esse negócio aqui, provavelmente. Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Cossacô. Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Cossacô. Eu só vive com os joelhos e pernas machucados por causa dos truques que ele faz com a faísca da moto dele. Por isso que ele também não usa calças rasgadas. Aparentemente ele nem cura também tanto dos machucados dele, inclusive. Quando ele acordou, ele só tirou os curativos que estavam sujos e tacou água oxigenada. E antes dele dormir, ele acaba citando um tal de CJ, que eu não falei antes sobre porque eu sou um imbecil e eu acabei esquecendo. Que ele cita tudo de novo e que dá a entender que o Sal tá numa banda junto com o CJ. Que no caso eu chamarei de Cid porque o tradutor do Gog traduziu assim e eu achei engraçadinho. Onde aqui ele continua um cadeirante loiro e seus amigos também não sofreram tantas mudanças assim. Só mais tarde também se lembra da noite passada e como reconheceu o Todd, o que fez com que ele queresse falar com ele por alguma razão. Um corte acontece e vemos o Todd e o Larry se encontrando. E meu Deus do céu, o Larry é estranhamente irritante nessa U. Mas de uma forma até que boazinha, pra ser bem sincero. Ele reclama que ele tem que atender a porta, ele reclama do Todd de ir pra casa dele tão cedo, entre aspas. Ele é violento, ele é infantil, tem problema de raiva e eu simplesmente amo ele. Todd revela que aparentemente ele conseguiu sim um patrocínio e ele fez inclusive um mapa da corrida. Ele deu também uns palpites que pode ser a corrida de obstáculos ou uma corrida de revezamento ou pausa. O que novamente deixou o Larry muito irritado, no ponto que o Todd ficou com medo dele. Segundo ele, era quase como se o Larry não fosse ele mesmo, ou pelo menos segundo o texto. Eles depois decidem trocar de assunto e discutir sobre o Sal, o que os fazem sair de casa para comer um fast food onde o Todd é chamado de chatão por não querer comer a comida maravilhosa do Zelda, ou como eu gosto de chamar, Estados às vezes Unidos. E assim feito, Larry conta tudo enquanto come, como a primeira corrida foi, o modelo da moto do cabelo de cabelo azul que todos conhecemos, seus comportamentos, as pistas e tais. É dito que o Sal nem sempre costuma derrapar no início da corrida como uma forma de não danificar o motor da forma grave. Quem pensa assim desvia essa coisa é levado ao limite. Mas pra frente aparentemente aproveitaram da fama do Sal, até porque ele é o melhor corredor do oeste de Knoxville, e deram pra ele uma moto aparentemente patrocinada ou legalizada. Não, peraí, não é aparentemente, realmente deram pra ele uma moto patrocinada. Cortamos pro outro dia, onde já começamos com o Sal acordando caindo do joelho no chão, com a notícia que a moto dele deu pau e ele teria que consertar ela, por isso da moto nova. A ideia era ele consertar a moto, mas acabou que o Cid chamou ele pra ensaiar por um tempo na casa dele. Mais uma vez no caso, pelo menos dessa vez ele acaba lembrando de levar a guitarra dele, e nisso tudo a gente acontece também de ver uma boiolagem entre os dois ali enquanto eles estão ensaiando. Então, né, na edição aqui, ou Sal, pros mais íntimos, eu só vim aqui avisar que a partir daqui eu vou ter que provavelmente cortar muita coisa, porque eu não sou uma pessoa que é apta à leitura e essa é quase um livro de 2.357 páginas e isso não foi um exagero da minha parte. Então, pra me ajudar e ajudar também esse vídeo não ficar muito chato, longo, eu vou tentar dar uma resumida a mais isso, beleza? Beleza. Não preocupa que eu não vou cortar nada realmente muito importante, é só apenas eu vou dar menos detalhes das coisas, como eu tô... Bom, tava dando até agora. Enfim, voltamos pro vídeo. E lembra também de dar like e se inscrever, pelo amor de Deus. Eu nunca te pedi nada. Quase no fim de outubro agora, o Sal finalmente conseguiu uma moto nova e uma nova corrida começa também. E como foi dito em um dos palpites do Todd, essa é uma corrida de revezamento duplo, aquelas onde as duplas têm que passar as bandeiras entre si. O Saleiro percebeu que não gostou muito da bike nova porque ele não consegue de uma forma homenagear ela direito. E resultou nele quase caindo enquanto andava nela, tanto que um momento a moto patrocinada dele até tem o mesmo boost de velocidade que faz com que ele sinta que vai desmonorar é engraçado. Que ele sinta que vai basicamente a moto desmontar enquanto ele tá em cima dela. Ou até mesmo pior, né? Isso tudo inclusive na primeira curva. A moto até mesmo desliga, de tão fureca que ela é. Qualquer coisa que ele fizesse, ela dava algum tipo de problema. Tanto que em um momento do nada, ela só pega fogo porque o tanque explodiu. Isso obviamente chamou muita atenção, e principalmente do Larry, que foi atrás pra saber mais da moto do Sal e acabou também trocando números com o Travis para que eles consigam trocar informações caso eles saibam de algo mais. Até porque o Travis também é um dos corredores e ele também é uma testemunha, então não tem muito o que fazer.
Mais tarde foram os dois pilotos completamente alterados de raiva falar com os patrocinadores sobre o acidente na pista e com a moto aparentemente feita de algodão milho pan. Pouco tempo depois, Larry decide voltar ao local do acidente, que já estava isolado e postos vários avisos para se manter longe, que no caso ele ignorou, apenas pegou o capacete do chão mesmo. É-nos narrado um flashback de um evento traumático do dia onde ele acabou testemunhando com as próprias mãos o dia em que o piloto adversário quase morreu nas mãos dele por causa de um acidente de moto. Cena essa que eu decidi que iria narrar o que tá escrito. Johnson imediatamente teve uma lembrança vívida do acidente, que tentou não apenas esquecer, mas simplesmente não lembrar, especialmente nesse momento. Cabelos azuis brilhantes e ensanguentados caíam sobre as mãos arranhadas de Larry. O rosto distorcido e manchado de sangue da vítima naquele momento fez estremecer e se conter para evitar ataques de pânico. O som crescente de sirenes, uma pilha de destroços, um das quais saíram da cabeça da vítima, e mais, muito sangue. No rosto com pedaços de metal, nos cabelos, nos ombros e nos braços de Johnson. Não é que Larry não pudesse ver a vítima naquela época, há mais de 4 anos. Ele nem sequer queria olhar. Apenas semicerrou os olhos de horror e gritou alguma coisa. Acho que a palavra é ajuda. Logo depois, ele volta para a realidade depois de uns bons 15 minutos lembrando disso. Enquanto isso, só foi para um restaurante ainda muito pé da vida pelo acidente. Pediu um café e pouco tempo depois, a Maple e a Ash apareceram. E sim, eu sei que a Ash apareceu antes disso, mas seria muito inútil falar isso, até porque ela só apareceu pra ser uma guria que acaba tombando com o Sal e na rua sem querer acaba pedindo desculpa e vaza, só isso mesmo. A Ash aqui é basicamente aquelas meninas desastradas, animadas, etc. Acho que todo mundo já viu alguma personagem feminina assim. Pelo menos é que ela tem alguma personalidade. Ela tenta puxar assunto com o Sal, só que ele não tava muito confortável e ele também amava manter a identidade dele bem secreta, então quando ela pediu o nome dele, ela só mentiu mesmo dizendo que era Tom. E vazou depois, dane-se. No final ele acaba ligando pro CJ assim que ele chega em casa pra eles jogarem conversa fora e acabar com o Ted também. A gente acaba cortando pro Larry tentando bolar um plano pra tentar fazer o Sal falar tudo sobre a moto e falando no telefone com a Ash, que chama ele pra casa dela. Eu acho, eu não sei, aparentemente era aniversário da Maple. Inclusive nessa parte do texto, pela história de se traduzir pelo Google Tradutor, tá dizendo que eles são um casal, por alguma razão. Mas enfim, voltando pra história. A Ash inclusive até mesmo obriga o Larry a comprar um presente. E nessa ida na casa da Ash, ou sei lá, da Maple, nem sei mais, ele acaba descobrindo que a Ash conseguiu encontrar o Sal. Descobriu também um nome mentiroso que ele levou pastando e fazendo uma piada de Tom e Jerry. Assim que o Larry tá voltando pra casa, vemos que a mãe dele tá saindo com outro homem de cabelos azuis que todos nós sabemos que é o pai do Sal, então a gente não vai fazer suspense também, né? Quando o Larry chega em casa, a gente vê que de certa forma ele não realmente odeia o Sal tanto assim. Segundo ele mesmo, ele ficou mal por ver o Sal se sentindo mal e ele ficaria entediado assim ele por perto. Então, uma coisa que eu não citei antes, porque de novo eu sou muito burro, é que o Larry levou o capacete do acidente pra casa. Nessa cena ele cuida do capacete, lavando ele, mas obviamente não perdoando muito o coitado e depois coloca a marca de caneta de assinatura dele. Até porque não tem muito porquê de deixar tudo isso passar tão limpo assim, né? Ele até ainda nos chama de autógrafo. Cortamos pro Sal e Sid na casa do loiro. Robert apareceu do nada pra conversar com o Sal sobre a investigação que o Todd decidiu abrir sobre a última corrida e a moto de farinha pão. Mas ele deixa claro que não contaria nada da vida pessoal do Sal que ele acabou descobrindo sem querer pra alguém. Até porque, caso você não tenha percebido até agora, a única pessoa que odeia o Sal aqui é o Larry e nem ele odeia ele tanto assim. Tanto que na cena do acidente, o Robbie acaba chegando pro Sal para dizer o quão corajoso ele era, dando até mesmo um aperto de mão nele mesmo ele sendo de grupos rivais nas corridas. Me and my homies love Roberto Silva. Inclusive, por causa do acidente, o Sal diz que não vai voltar tão cedo assim pras pistas. Inclusive, o Robbie acaba até mesmo virando baixista do grupo que o Sal e o Sid estão. E quem decidiu isso foi o David, que também tá no grupo, e que aqui, além de ser um ex-drogado também, ele sofre de calvície avançada e também é divorciado da Sarah. Eu não acredito mais no amor. Um pouco mais tarde, o Larry acaba recebendo uma ligação do Todd que tava alterado, como se ele tivesse muito ansioso ou algo assim. Eles se encontram e basicamente o que o Todd conseguiu descobrir foi que havia um grupo de pessoas que estavam simplesmente matando os pilotos com essas motos, tipo a que o Sal teve dos patrocinadores, e substituindo eles para não causar suspeitas. E são ainda pessoas que são muito cuidadosas com o que fazem, tanto que até agora eles não foram encontrados. Na verdade, ninguém sabe de nada, nem tem evidências disso. Ambos decidem que vão avisar os outros corredores a não levarem as motos para consertar qualquer esquisito por aí e estão precisando de uma prova. Decidiram também tentar falar com o Sal e o Robbie, tanto por causa da investigação, mas também por causa do capacete que o Pinóquio ainda tava querendo entregar pra ele. Também porque basicamente eles são testemunhas. Aqui hoje eu vou tentar dizer mais sobre o epílogo. Um pequeno spoiler que eu não consegui, mas pelo menos você vai conseguir entender, ou pelo menos eu espero entender o que há de importante aqui. O Todd vai embora e a Lisa chama o filho dele pra ir pra casa do namorado dela, que até então o Larry não sabia quem era. Nos é mostrado mais um flashback, dessa vez não sobre a primeira corrida dos dois, Sal e Larry. O nosso tucano se inspirou no Salpicão, já que era ele que sempre vencia as corridas entre os dois. E também que o Sal desde aquela época escondia as informações sobre ele.
Na época ele dizia que o nome dele era Bob. Sim, eu sei, tanto nome pra escolher, ele vai escolher logo os piorzinhos. Mas o Larry depois percebeu que era mentirada. E a rivalidade dele só foi realmente acontecer quando o Larry ficou em segundo lugar e o Sal em primeiro numa corrida que prevalecia mais as manobras do Sal do que a velocidade. Nem o Larry lembrava mais porque ele tirou essa conclusão, se era por inveja ou não, já que ele não conseguia fazer as manobras que o Salero fazia. Tanto que uma vez ele nem jogou de forma honesta, que obviamente deixou o Sal muito bravo. Basicamente essa rivalidade surgiu assim, dessa forma meio tosca mesmo, por conta de infantilidade do nariz de 2 metros. Será que é por isso que o nariz dele é tão comprido? Basicamente ele foi de fã pra hater, que maravilha. O Larry chamou o Travis pra conversar pelo celular e depois pessoalmente, mas isso agora não importa tanto assim porque somos cortados pro Sal e pro pai dele conversando sobre a visita da Lisa na casa deles daqui 3 dias enquanto passa uma notícia de um corredor que morreu no acidente. Mas pouco depois o Sal sai pra ir pra casa do CJ de novo porque a música deles vai passar no rádio finalmente. A Ash aparece de novo no meio da rua entregando o desenho do Sal pro Sal e enfim ele chega lá, onde vemos mais miolate entre ele e o CJ da Era do Gelo, onde o mesmo já revela em um murmúrio que tem medo de se apaixonar. Rapaz, eu trago notícia. Mais um corte agora pro Todd e pro Larry anunciando a todos os outros corredores sobre o esquema que tava sendo armado contra todos os pilotos corredores que fossem dados como os melhores em seus grupos. E eles mostram tudo quanto era tipo de coisa, até mesmo cadáveres, inclusive, de vítimas. Não importa quem fosse, se fosse um piloto de qualquer grupo de corredores, ele já seria uma vítima. Consideraram basicamente que se você percebesse alguma coisa de estranho na sua moto nova que veio de um patrocínio, apenas não usasse ela e parasse no mesmo instante. O Robbie depois aparece para a visão do Sal e dele como testemunhas. A moto do Sal era de um modelo antigo que não suportava transmissão semiautomática, só manual. Sally também não conseguia controlar a moto normalmente e era constantemente levado pior do que a moto do Larry em altas velocidades. Também havia sons estrondosas vindo do silenciador. A suspeita do Robbie que o acelerador com defeito foi o que causou o incêndio. Porém o do contra, que é o Travis, não acredita em nada, porque segundo ele também é testemunha e os modelos da moto citada são diferentes uma da outra. Eu confesso que nesse momento eu nunca quis tanto que esse cara morresse, na moral. A moto dele também era uma que tava com suspeita de ter algo armado pra ele, porque ele também era um dos melhores corredores dali. Não, maluco, pelo amor de Deus. E sim, ele acaba assim sofrendo um acidente. Porém, a gente vai ter que falar disso mais no próximo vídeo. A gente provavelmente não vai lançar logo em sequência desse, mas vai lançar. Eu queria muito poder mostrar as fichas agora nesse primeiro vídeo, mas acontece que haveria muito spoiler da história, então infelizmente teremos que esperar até o segundo ou terceiro vídeo sobre Sally Race. Ou se pá, mesmo no quarto, mas aí eu já duvido um pouco. Mas que a ficha vão estar lá. Primeiramente, quem falar alguma coisa ali do meu quarto vai levar um tapão na cara. Segundo, tô aqui no final do vídeo vai dizer que não vai ter mais vídeo sobre isso. Sei também que minha voz tá meio esquisita, mas sinceramente a única forma que eu consigo pensar de aparecer aqui sem me sentir muito exposto, pra ser bem sincero. Mas basicamente é isso, não vai ter mais vídeo sobre isso aqui no canal. Porque eu não me sinto mais confortável. Aconteceram algumas coisas aí. Pra ser sincero, eu tive uma experiência bem deplorável fazendo esse vídeo. E eu sinceramente não tô conseguindo desvincular uma coisa da outra no momento. Inclusive esse vídeo tá saindo atrasado justamente por isso. Eu tive que levar muito tempo, cara. Tive que levar muito tempo pra poder me recompor. Porque a experiência foi muito ruim. Sendo bem sincero, a experiência foi ruim fazendo esse vídeo. Então, eu acho que eu vou explicar mais pra frente algumas coisinhas, alguns pontos. Eu não sei se em algum momento eu vou mudar isso, mas por agora eu acho melhor não. Obrigada pela compreensão também. Foi mal pela voz de novo, mas é o que dá. Perdão. Mas enfim. Nossa, mas quem diria que eu teria que vir aqui fazer apenas um áudio porque eu estava com preguiça de fazer legenda. Eu não vou poder dizer com tantos detalhes o porquê que eu não quero mais fazer vídeos sobre isso, mas não é porque eu estou com preguiça de ler, que não sei mais o que, blá 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 blá. Não é isso. Realmente porque a experiência foi meio ruim mesmo fazendo esse vídeo. Foi bem paia, diga-se de passagem. Mas eu vou tentar dizer algumas coisinhas para dar pelo menos uma explicação pra vocês sobre isso. Acontece que, pelo que eu entendi, uma parte do texto dessa fanfic inteira vai ter talvez algum tipo de... Não vou mentir não, um gatilho pra eu acabar lembrando do que aconteceu durante a experiência de fazer esse vídeo. Então eu não tô muito afim agora de lembrar ou pelo menos descobrir se isso realmente vai acontecer ou não no texto. Eu também, de novo, não posso dar nenhum tipo de mais detalhes sobre isso. Apenas porque eu tô tentando evitar... Bom, estrago maior no meu cérebro. Mas sim, eu vou sim mostrar as fichas. Não sei se eu vou fazer isso em algum outro vídeo ou se eu vou fazer isso apenas na aba da comunidade, se for possível, que eu acho sinceramente que não vai funcionar. Mas eu vou sim mostrar as fichas. Outra coisa que também me deixou meio paz sobre essa fanfic é porque, bom, existem 2 personagens nessa fanfic que também existem no jogo original, que inclusive eu comentei boa parte desse vídeo sobre ele, que é o Robbie.
Acontece que eu acho que eu não amo mais ele tanto assim. E junto do Robbie, que pelo que eu saiba, durante essa fanfic que eu estava explicando, tem entre 20 a 30 anos, existe um garotinho chamado Ben, que tem 16, e ele é o irmão mais novo da Ash. Eu descobri a partir do arquivo das fichas que aparentemente o Ben e o Robbie, assim que o Ben fez 18, eles viraram um casal, é isso. Eu sei que vocês podem até mesmo dizer também, mas ele tem 18, tá tudo bem perante a lei, mas sim, eu concordo, só que eu ainda acho meio tipo, sei lá, eu acho meio estranho um cara de 30, 40 anos, quando ele já tem 18, querer ficar tão novo assim. Sei lá, eu acho meio pai, desculpa. Mas eu sinceramente espero que isso seja só mais alguma coisa assim, sei lá, alguma zoa da criadora desse negócio, porque essa criadora vive zoando com os personagens, ela realmente leva a sério o fato de que eles são fictícios e eles não são reais. Então ela fica fazendo um monte de palhaçada, tipo isso aqui. Ou seja, coisas que não são canônicas e nem feitas pra ser levadas a sério. Tipo, sei lá, esse desenho entre o Sal e o Larry dessa fanfic flertando entre si, aparentemente, eu não sei dizer. Tem outros exemplos que eu vou deixar passando aí pela tela e tal. E eu sinceramente não tô muito afim de descobrir se é verdade ou não. Mesmo que seja algo dentro da lei, eu sinceramente espero que seja só algum tipo de brincadeira, sei lá, a autora brincando com os personagens como se fossem bonequinhos mesmo, porque eles são fictícios, então... eu vou dizer que tá de boas, mas sinceramente nem tanto. Mas eu acho que você conseguiu entender um pouco, eu espero. Enfim, foi apenas isso. Obrigado pela compreensão novamente. Eu espero ver vocês pelo próximo vídeo. Inclusive eu tô fazendo os próximos vídeos. Eu tô com bastante ideia de vídeo agora. Espero não esquecer no momento. Enfim, bye bye. Brasil! Пацан, ты ебаный дебил, я твою челку в рот долбил, потом ногами ее добил. Ты будешь лежать среди могил, 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 могил.